Boa tarde. Você pode me dizer o seu nome, onde você nasceu e a sua profissão, por favor? Margarete, nasci em Niterói, minha profissão é arquiteta. Qual o primeiro livro que você lembra de ter lido? Na infância, na juventude, eu li vários livros, mas dois ficaram marcados. Um que foi Capitu, de Machado de Assis, e o outro foi Treblinka, que é sobre o Holocausto. Era um campo de concentração na Polônia. E por que esses te marcaram? O Capitu me marcou porque, pela história em si, era um romance, pela história em si, porque falava que a mulher traía, acho que o marido, eu me lembro mais ou menos disso. E depois, porque eu depois coloquei esse nome Capitu como pseudônimo para mim, que eu escrevi um trabalho sobre Anchieta, Vida e Obra. Aí botei o nome de Capitu, porque esse livro me marcou, eu me lembrava do livro, eu não sei. E o Treblinka, porque na época de adolescência, né, que eu era adolescente, era proibido se falar, eu não estudei, o professor de história não podia falar nenhuma revolução russa, ou então Segunda Guerra Mundial, se era falado, só falava a data de tanto a tanto, foi a Segunda Guerra Mundial, não se podia falar absolutamente nada. Qualquer tipo de país que era comunista ou que tinha uma outra sem ser ditadura ou sem ser democracia, não se podia falar. Então todas as histórias de Segunda Guerra Mundial, de Revolução Russa, sei lá da onde, ninguém se falava. Então essa foi uma oportunidade que eu tive de aprender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto. E esse livro foi parar na minha mão, esse livro era até proibido. A mãe de uma colega minha conseguiu esse livro e eu, acho que tinha uns 13 ou 14 anos, eu li o livro e fiquei impressionada. Até depois eu li do mesmo autor um outro livro relacionado a isso. Então essa foi uma maneira de eu aprender um pouco o que foi a Segunda Guerra Mundial, o que foi o Holocausto, o que aconteceu naquela época. Porque senão na escola não tive oportunidade, era proibido de se falar nisso, que era ditadura. Quando criança, onde você costumava ou gostava de ler? Quando criança eu gostava de ler deitada na cama antes de dormir, porque não tinha televisão, a gente ia, mas era que ler mesmo. Ou então sábado e domingo, de manhã, na cama do papai e da mamãe, todo mundo lendo, um em cima do outro, era muito bom. Alguém lia para você quando criança? Não, ninguém lia não. Meus pais não tinham tempo e eles também acho que não eram muito relacionados à leitura não. E agora só lia jornal. Mas você lia para os seus filhos? Sim, eu lia muito para meus filhos, porque como eu não tive essa oportunidade de alguém ler para mim, desde que meus filhos nasceram, como eles moravam também na Suíça e aprendiam o alemão, e eu queria que eles aprendessem o português, eu falava com eles português, né? Então, eu comprava muitos livros de histórias, de criança para criança, tudo aqui no Brasil, levava tudo para a Suíça e toda noite eu lia para os meus filhos alguma historinha. E todas as histórias, até hoje eles se lembram, mamãe, você lembra daquela historinha da fulana e aquela? Eles se lembram, que eu li até os 12 anos de idade, que meus filhos, até eles completaram os 12 anos de idade, eu lia para os meus filhos toda noite. Bom. Onde você obtinha os livros que lia? Na grande maioria na adolescência, como eu tinha que ler muitos livros, todo período, que naquela época se chamava ginásio, até o científico, a gente tinha que ler um livro por mês, né? Para fazer uma prova. Então esse livro nós comprávamos. Era difícil arranjar um livro emprestado, então nós comprávamos todos os livros, né? E muitos desses livros proibidos, né? A gente conseguia emprestado com alguém trazia. Comprar não. Tinha sempre alguém aqui, algum comunista, algum marginal aí do lado que não era político, não era contra a ditadura, que arranjava esses livros para a gente ler. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler? Olha, principalmente assim, coisa de história, eu gostava muito, fui sempre muito assim interessado em história. E eu guardava muitas datas na cabeça. Eu passava o tempo, eu me instruía, relaxava. Tinha mil e umas. Podia discutir com os amigos sobre o livro. Você leu aquele livro, aquela parte, o que você gostou? E aquele. Era uma maneira também de discutir com os coleguinhas, né? Uhum. Uma boa maneira.
Havia outras crianças que liam com você? Já respondeu. Mais na adolescência, tinha mais assim aquela troca de livros, inclusive os livros assim, proibidos, né? E tinha os meus amiguinhos, sim, minhas coleguinhas, mas na maioria meninas, né? Que, como eu estudava também só em colégio de mulher, né? Só tinha mulher dentro do meu colégio, então as minhas amiguinhas, nós trocávamos livros. As mães, minha mãe não, mas as mães de alguma arranjavam livros apropriados para a gente, trocávamos, líamos, discutíamos. Elas às vezes até participavam da discussão. Meus pais não, as mães das minhas coleguinhas. Que livros havia em sua casa, onde eles ficavam quando você era criança? Bom, na minha casa, livro para ler mesmo, não tinha nada, né? Tinha só enciclopédia. Meu pai, naquela época, todo mundo tinha mania de comprar enciclopédia. Então os livros que meu pai comprava eram enciclopédias ou então gibi. Então livro mesmo não tinha. Os livros que a gente tinha eram comprados, mas era o intuito de fazer uma prova para a escola, né? Nós éramos obrigados a aqueles livros. Quais e como eram suas leituras na adolescência? Quais e como é? Bom, na minha adolescência os autores eram brasileiros, né? Machado de Assis, Jorge Amado, romance. Nunca tinha livro de guerra, nunca li um livro de guerra na minha adolescência, a não ser esses livros proibidos, né? Agora, se não, eram romances. E todos autores brasileiros. Eu nunca li nessa época. Quer dizer, esses livros que eram obrigatórios eram todos brasileiros. Eu nunca peguei um autor estrangeiro ou algum livro traduzido. Inclusive se traduzia muito pouco livros naquela época, né? Uhum. Os livros não eram quase traduzidos, não tinha, tudo daqui mesmo. Na juventude? Bom, na juventude, aí eu comecei a mais ler livros assim, O Tesouro de Serra Madre. Esse livro ficou também bem na minha cabeça. Eu tinha uns 17 anos quando eu li esse livro, muito bom. Então eu lia mais, era suspense, alguma coisa de história, ou então crime não, mais história, suspense, algumas coisas assim, romance. Aí você já começou a ler os romances estrangeiros? Não, esse Tesouro de Serra Madre era de Hermann Hesse, eu acho. Era um autor, aí já estavam começando aquela época de estavam traduzindo, né? Aqueles, pelo menos pelo que eu sei, né? Estavam começando a traduzir os livros estrangeiros. O ano de 2000, esse livro também eu li, acho que era no ano de 2000, onde eles falavam que ia acontecer uma grande catástrofe. Bom, 2000 passou, o século XXI, não me lembro bem, faz tantos anos, há mais de 40 anos, mas também eu fui um livro que também embarcou bastante, que é grandes catástrofes. Bom, até agora não aconteceu nenhuma do que eles estavam prevendo, mas pelo menos vai acontecer. Hoje, que tipo de livro você costuma ler? Hoje em dia eu gosto de suspense e crime. Essas são as minhas leituras. Muito pouco, já li vários livros assim, de autoajuda, mas não me interessa muito. Eu gosto mais de suspense e crime. Esses são os meus livros. Quantos por mês? Isso varia muito. Às vezes eu tenho crises assim, que eu leio 3, 4 livros no mês, aí fico 3, 4 meses sem ler nenhum, aí depois tem um outro ataque, leio 2, 3 meses, um atrás do outro, aí paro outra vez, que eu gosto, quando eu leio, eu gosto de ter tempo, não estar despreocupada, não ter nada que fazer, nenhum problema para resolver, alguma coisa assim. Aí eu leio porque passa meu tempo, eu instruo. Só tem vantagens. Você acha possível, assim, você forçar a ler? Quando você não tem vontade, você conseguiria? Olha, se o livro for bom, é só começar que se o livro for bom, se pegar, você vai adiante. Agora, se o livro for ruim, for maçante, aí a probabilidade de a gente acabar até de ler um livro é terrível. Como eu li agora, foi o ano passado, eu li um livro, ai meu Deus, a Expedição Cavalo de Troia. Olha, eu nunca li um livro na minha vida tão ruim, mas tão ruim na minha vida. Você já leu? Acho que é Expedição Cavalo de Troia. Eu li o livro porque eu falei assim, eu vou acabar de ler o livro, que agora comecei, eu vou acabar. Mas eu levei um bom tempo para aquele livro, e quando eu acabei de ler o livro, eu joguei na lata do lixo. Assim, não aconselho a ninguém. Porque eu nunca vi um traço tão ruim na minha vida, tão maçante, tão enjoado.
enjoado, era melhor ter pego a Bíblia para ler. Eu teria sido muito mais vantajoso do que ter uma porcaria daquela. Onde e que horas do dia você lê? Eu geralmente leio na minha poltrona e gosto mais de ler à tarde. Aí se o livro for muito bom, eu vou emendando tarde com noite. De manhã não, eu sou muito agitada para ler de manhã, não dá certo não. Eu tenho que ter calma. Então geralmente depois do almoço eu leio, fico lendo. Então se estiver muito bom, eu leio mais à noite. Às vezes que o livro está tão bom que tá nem vontade de parar, né? Aí, mas de manhã... Tem algum livro que você sempre lê, que está sempre com você? Não, quer dizer, de vez em quando, eu já repeti o livro da bruxa, eu já li 2 vezes, e Olga Prestes, eu li 2 vezes, se eu tiver oportunidade eu vou ler a terceira, porque esse livro não foi mais publicado, porque eu achei a história dessa mulher, assim, uma coisa de louco. A mulher, com 15 anos, já era, como é que se diz? Era presidente do Partido Comunista da Juventude, não sei se era de Monique. A história dela é impressionante. A mulher era guerreira, ela tinha um objetivo e ela foi até o fim, até a morte ela foi com aquele objetivo dela. Então eu acho assim extraordinário. E um livro que eu tenho, que é de cabeceira, que eu estou sempre lendo, volta e meia leio um capítulozinho, leio uma história, é da mitologia grega, que eu sou apaixonada por mitologia grega. Esse aí é minha Bíblia. Esse aqui fica sempre do meu lado. Esse aqui eu estou sempre lendo. Leio uma história, aí esqueço de tudo, daqui a pouco leio outra vez, faço anotações, daqui a pouco leio outra vez. Esse aqui é minha Bíblia. São terríveis. E um livro que eu gostaria de ler também, que eu achei assim fantástico, li e vou ler outra vez, é A Firma. Eu não sei de quem é esse livro. Foi rodado filme, um filme meio bastante complicado, mas o livro é realmente fantástico. Como é que se diz? Você fica mesmo, fala, agora eu não sei em português como é que fala isso. Excitante. É excitante, Puxa, e come até os dedos de tudo. Ai, é bom demais. Por que você lê frequentemente? Olha, primeiro que passo o tempo. Segundo que eu gosto, então me traz satisfação, me traz felicidade. Estou me instruindo. Tenho assuntos para discutir com colegas, talvez, porque muitos dos meus colegas hoje em dia nem leem, mas a gente tem sempre alguém para discutir um livro, para falar de alguma coisa. Eu acho 1000 vezes melhor do que estar até assistindo televisão. Porque você recebe, ganha muito mais do que estar assistindo televisão. Eu acho isso ótimo. Você aprende mais do que... Aprende, só tem vantagem, aprende, passa o tempo, te traz alegria, aumenta a sua capacidade também de pensar, dependendo do livro, claro, né? Você vê outros horizontes, tem várias vantagens. Você percebe alguma diferença entre os leitores brasileiros e os europeus, já que você morou tanto tempo na Europa? Não vejo não. Quer dizer, o pessoal aqui hoje em dia lê muito livro também de estrangeiro, lá na Suíça também o pessoal lê livro estrangeiro, e meus amigos lá, olha, eu acho que os amigos que eu tenho lá, eles leem muito mais dos amigos que eu tenho aqui. O pessoal lá se interessa muito mais por leitura do que o pessoal aqui. Aqui tem muita gente preguiçosa para ler. Lá, eles geralmente... A grande maioria das minhas colegas também gosta mais ou menos do mesmo estilo que eu. Suspense, crime, raramente romance. É sempre suspense ou crime. Isso aí que fica sempre naquele jogo, né? E um livro também que eu li, que eu já dei lá na Suíça, eu já dei umas 3 vezes, achei ele em alemão. Eu não sei qual é o autor, me esqueci o nome do autor. Conversando com Deus, é um livro esotérico, mas que me deu muita base assim para ter um tipo de outra conversa com Deus. Eu aprendi muito com esse livro, muito mesmo. Um livro muito bom. E tanto que eu gostei tanto que eu já dei de presente na Suíça para amigos em alemão de presente, já dei aqui no Brasil para coleguinhas também de presente, em português, é claro. É um livro também que me marcou muito. Então,
São livros, por exemplo, esse Conversando com Deus, lá na Suíça, teve um colega meu que começou a ler, acabou, nem acabou de ler, Marete, é muito doido na minha cabeça, não deu não. Mas aqui ele foi muito mais bem aceito por minhas colegas brasileiras do que lá por minhas colegas suíças. Não sei porquê. Acho que o pessoal tem lá, pensa Conversando com Deus, já começa a falar agora de Deus, já fica com medo. Não tem nada a ver com religião o livro. Tem nada a ver, quer dizer, tem ou não tem, mas em princípio não tem nada a ver com religião, tem a ver com Deus. E se quem acredita em Deus... Talvez porque o brasileiro seja muito religioso. Não, eu não acho que é isso. Não, eu acho que o brasileiro ele fica mais. Porque fica mais. Não é por religião, não. Ou por ter vários confrontos com várias religiões, eu acho que talvez seja isso, né? Porque aqui existe crente, tem não sei quantos tipos de crente daqui, crente dali, católico e macumbeiro, espírita, não sei o quê. Lá não, são duas. Ou a pessoa como é que se diz? Católica ou então é protestante. Essas outras ramificações, assim, tem cristãos, tem outras. Tem vários tipos de seita, né? Mas tudo assim muito... não tem aquela confrontação que tem aqui. Talvez por isso que aqui esse livro tenha sido muito mais aceito por meus colegas do que lá. Não sei porquê. Aí tá difícil. E sobre o livro digital, você gosta de ler livro digital? Não gosto não. Me cansa a vista, eu fico perdida. Eu gosto de pegar um livro e ler e marcar... e botar o meu papelzinho lá dentro, estou aqui, às vezes até fazer anotações, escrever alguma coisa, mas aqui legal, isso aqui eu vou ler e vou passar até para o meu Word no computador, eu achei essas frases aqui lindas, aí não gostei não. O digital eu tenho alguns livros digitais aqui que eu acabei nem lendo. Tem o problema do empréstimo também, né? Para quem gosta de discutir, você não consegue emprestar um livro digital. Pois é. Não, e eu acho que é muito cansativo. Embora lá na Europa é uma doença. A gente dentro do trem, tá todo mundo com livro digital. Todo mundo lendo. Eu nunca vi. Impressionante. Enquanto tem muita gente que fica aqui com esse tal de telefone aqui, smartphone, lá dentro do trem, quase todo mundo lendo. Engraçado, né? Lendo livro digital. Eu estou pensando que eles estavam naquele smartphone, não, está todo mundo lendo livro digital. Muita gente, fiquei impressionado. No ano passado, quando eu peguei o trem várias vezes, eu vi assim, poxa, todo mundo lendo livro digital, até eu tenho vontade de levar até meu tablet junto, assim, eu estou começando a ler aqui, eu estou fora, não estou mais por dentro, não. Muito interessante. Uma última pergunta, se você pudesse voltar no tempo, você teria lido mais durante a vida? Teria. Eu li até até mais ou menos a faculdade, depois que terminei a faculdade, eu lia, aliás, quer dizer, eu digo romances, esses tipos de livro, né? Porque ler eu sempre li, eu tinha mania de comprar livro, meu negócio era comprar livro, livros tecnológicos, né? Tecnologia, sei lá, tecnológico, científico. Isso daí era uma doença, eu nunca vi comprar tanto livro, eu era doido por livro. Agora, teve uma parte da minha vida, não sei se é por ter criança, família, e eu fazia tudo em casa, assim mais ou menos quando eu cheguei com uns 32 anos, 34 anos, até uns 40 e pouco, eu li muito pouco, mas muito pouco. E isso aí me fez muita falta, porque eu tenho a impressão que se eu tivesse lido muitos livros naquela época, ou mesmo livro de autoajuda, ou um romance, ou qualquer coisa, eu teria mudado a direção da minha vida, eu teria talvez tomado outras decisões, não as decisões que eu tomei depois, porque teriam me ajudado a abrir o meu horizonte, né? Abrir o meu horizonte, ver mais adiante, teria me ajudado muito. Isso aí eu me arrependo muito de não ter naquela época investido meu tempo em ler. Eu acho que teria me ajudado muito a mudar minha vida. Na leitura você esclarece, você se diverte, você reflete. Ajuda a abrir o horizonte mesmo, você vê, não é mesmo assim, não, puxa, daquele livro, negócio daquele jeito. Eu acho que você sair da sua vida e ir para outras, né? Sim, não é sair só da minha vida e ir para outra, não. Sair da minha vida e ir para outra, estudar aquela outra que está ali dentro do livro e depois comparar com a minha e fazer decisões. Fazer decisões como se fosse uma autoajuda. Mesmo que
fosse um romance, ou um livro de suspense, ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que teria sido de grande valia. E nessa época eu, infelizmente, não lia. A não ser jornal e revista, eu não lia livro. Não lia. É uma lástima. Ainda foi uma lástima. Tá, obrigada. De nada.